3, Museu da Bolsa do Brasil. Entrevista de Fábio Neves Ciribelli. Fábio, seja bem-vindo, obrigado por aceitar participar do nosso programa de História Oral. Eu queria pedir, por favor, para você começar se autodescrevendo. Sou Fábio Ciribelli, eu tenho 1,78 m, sou calvo, careca, fortinho, de cor branca, não tenho barba, e é isso, sorriso no rosto. Obrigada. Vamos começar um pouco com a sua história pessoal. Então, conta pra gente onde você nasceu e qual a sua formação escolar, por favor. Eu nasci em 14 de 4 de 1970, no extremo da Zona Leste, venho de uma família muito humilde. Depois, com o tempo, nós viemos morar na região ainda da Zona Leste, na Penha. Moramos por 30 anos ali. Tive uma infância muito sofrida, uma infância dura. Fui engraxate, aos 10 anos já engraxava sapato na rua para ajudar em casa. Fui vendedor de geladinho também na feiras livres, na Zona Leste por um bom tempo. Estudei sempre em escola pública do estado e o tempo foi se passando. Me formei em ciências contábeis, fiz contabilidade, depois eu fiz MBA em mercados derivativos, fiz uma pós-graduação em IFRS, que é a atualização das normas contábeis internacionais. Sou coautor de 2 livros de finanças e também tenho um trabalho publicado em Londres, numa revista Capzoom. Essa é a minha formação. Legal. Então, na sua família não tinha ninguém que pertencia ou trabalhava no mercado financeiro? Não. Minha mãe era do lar e meu pai era mestre de obras. Não tinha ninguém ligado ao mercado financeiro. Você tem irmãos? Tenho irmãos. Do primeiro casamento do meu pai, minha mãe faleceu muito cedo. Minha mãe faleceu com 42 anos de idade. Na oportunidade, faleceu de câncer de mama. No primeiro casamento, nós somos em 5 irmãos. E no segundo casamento, meu pai casou com uma senhora viúva, que já tinha mais 3 filhas. E nesse relacionamento do meu pai, eu tenho mais um irmão. Então, ao todo, nós somos em 9. E como que se deu o seu desenvolvimento profissional até chegar na Bolsa de Valores? Você passou por algumas empresas antes? Muito bem. Acho que, primeiro, antes de falar de como cheguei na Bolsa, tem um sonho. Quando jovem, eu era office boy. Office boy era uma profissão, para quem não sabe. Antigamente não tinha internet, não tinha como ficar levando as correspondências. Então tinha os garotos, todo garoto queria ser um office boy aqui no centro de São Paulo. E eu era um desses office boy. E aqui no centro de São Paulo tinha a Bovespa. Na época não tinha ainda nem a BMF, era a Bovespa. E tinha a bolsinha, que o pessoal chamava de bolsinha, a bolsinha do café. E o Fábio Ciribelli, eu como office boy, aqui na rua 15 de novembro, em Boa Vista, era lotado de agências bancárias. E os office boys ficavam nessas agências bancárias. E eu sempre passava aqui na bolsa, na porta da bolsa, e via aquele monte de gente, aqueles pessoal com os telefones, com aqueles jalecos. E eu, dentro de mim, falei, um dia eu posso trabalhar aí dentro. Então foi crescendo e foi aflorando o desejo de trabalhar nessa instituição. E nessa época que você era office boy, você estava fazendo a faculdade de ciências contábeis? Não. Quando eu era office boy, ainda estava no colégio, né? Interessante que naquela oportunidade eu comecei a trabalhar com 14 anos registrado. Naquela época não tinha essa situação, você já podia trabalhar, não tinha o menor aprendiz, você pode só trabalhar registrado a partir dos 18. Não, naquela época não existia isso. Eu estou falando de 84, 85, 86, é essa que eu estou falando. Então, os jovens começavam já a trabalhar 14, 15 anos já registrado como office boy. Era o sonho. Então ali eu era do colégio, né? E era interessante, naquela época,
Não tinha metrô como tem hoje, a gente vinha de ônibus até o centro, não tinha ticket restaurante, não tinha nada disso, era marmita, né? Era o perrengue que a gente gostava de passar. E esse sonho, esse desejo de trabalhar um dia na bolsa teve a ver com a sua escolha profissional ou não? Não, incrível, incrível que não. Por quê? Porque é interessante, talvez muitos jovens que estão me ouvindo e vão estar ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo também e ouvindo, muitas vezes nós se formamos e por causa de onde eu estou nesse atual momento. Então, eu estou nesse atual momento no escritório de advocacia, a pessoa nem busca entender se tem um dom, se tem alguma coisa, se tem um sonho por trás. Já que eu estou aqui, vou fazer então tal curso. Já que eu estou aqui, e faz. E naquela oportunidade, eu trabalhava no escritório de contabilidade. E eu falei, então, já que estou aqui, é o já que. Já que estou aqui, então vou fazer ciências contábeis. E aí eu fiz as ciências contábeis. Como você chegou, então, aqui na bolsa? Bom, agora sim, agora nós vamos começar a história. Bom, aí, olha só, eu trabalhando já no escritório de contabilidade, depois fui trabalhar num grupo grande do varejo e ingressei na faculdade. Na faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar, de estudar, melhor dizendo, de estudar com uma pessoa que era gerente do pregão de Viva Voz, que é o Edson Carmona. Hoje não está mais na bolsa, mas o Edson Carmona trabalhava no pregão. Peguei amizade com ele, foi meu primeiro amigo da faculdade, assim fui conversando com ele. Um dia, eu sempre falava para ele, gostaria de estar na bolsa e tal, eu sempre demonstrei o meu interesse. Demonstrando sempre o meu interesse. E a empresa que eu trabalhava faliu. E eu estava prestes a casar, com tudo comprado, pagando um monte de coisa. O Edson simplesmente falou assim, olha, tem uma vaga, mas não é para contador, não é para o que você faz, mas é para trabalhar dentro do pregão, naquele monte de gente gritando. Você aceita? Eu entendo o seguinte, é a porta que Deus abriu, vou cair de cabeça. E eu caí de cabeça e vim. Foi uma delícia. Aí tem as experiências que a gente vai contar. E qual era essa função? A função é interessante. O fiscal do pregão, que a gente chamava, inclusive na época tinha um apelido, CMA. CMA porque tinha uns painéis que era de uma empresa, né? Que chamava CMA e os operadores e os auxiliares acabavam chamando a gente de CMA. E aí a gente falava assim, isso era bullying, né? CMA. E a gente falava assim, CMA é gato. Então, sempre tinha isso. Qual que era o nosso papel? Imagina um guarda de trânsito. Imagina um guarda de trânsito. O auxiliar, o fiscal, o papel dele era dirigir a roda. Não deixar que as coisas saíssem do eixo. Se eu estou comprando a 10, você não pode comprar 5. Eu compro o melhor. E é isso que eu tinha que estar lá. Fora isso, o fiscal da bolsa, ele tinha esse telefone na mão. Então ele pegava esse telefone, ligava para alguém que ficava num outro andar e eu estava narrando dessa forma. Compradora 10, vendedora 20, saiu a 10, compradora 10, compradora 15, vendedora 20, saiu a 15, compradora 20, 25 é venda. E aí eu ficava narrando isso. E aí o mercado ele ia se conduzindo. E era o dia inteiro. E alguém ia digitando isso que eu estava narrando para todos os vendedores no mundo inteiro e as pessoas iam tomando decisões conforme ia piscando nas suas telas do outro lado do mundo. Então você ficava bem no centro da roda. No centro da roda. E qual era a cor do seu jaleco? Azul. E quais eram as outras cores do jaleco, só para o pessoal que não sabe? Muito bem. O auxiliar,
ele usava um jaleco vermelho. Tá? E os operadores não tinham jaleco. Era normal. Porém, tinham que trabalhar de camisa social e gravata. O operador, para quem, só para entender, o operador carregava no peito como se fosse uma placa de carro com três letras, ok? E embaixo das letras o número da corretora, o número e nome da corretora dele, que ele estava fazendo parte naquele momento. Por exemplo, se fosse hoje, eu, FNC, Fábio Neves Ciribelli. Ah, mas se já tivesse um outro FNC, ok, vai escolher outra letra, ok? E aquilo ia com a sua vida enquanto você estivesse dentro da bolsa. Função do auxiliar. A palavra já diz, auxilia. Ele auxiliava o operador. O operador estava lá. O operador ficava desse jeito. Presta atenção, aqui dentro podia ficar com ele até 7 pessoas gritando com o operador. Até 7 pessoas gritavam com ele aqui dentro. Quando eu falo gritava, são as pessoas na mesa. Você imagina, aqui nós estamos em 4 nessa sala, 4 pessoas mandando ordem aqui para mim. Você fala, compra 10, o outro fala, compra mais 10 para mim, compra mais 10. E eu tinha que começar a fazer contas rápido. E aí eu começava, comprador, porque eu precisava comprar. E eu falava, compra 10, compra 10, compra 10, compra 10. Conforme as pessoas iam fechando, eu tô falando, olha o meu gesto, compra 10, compra 10. Alguém lá do outro lado fala, tchado. O que é tchado? O que é tchado? Tchado nada mais é que uma expressão, em vez de falar, fechado, não dá tempo. É muito tempo. Tchado. Então que ele falava assim, ó, tchado. Ele vendeu. E eu tô aqui, ó. E eu tomava isso. E eu passava para a mesa. Comprei 50 lotes a tal preço, anotava num pedacinho de papel, que é umas boletinhas, e passava para trás para o auxiliar. O auxiliar ia preencher uma boleta, como se fosse uma boleta de Mega Sena, esses negócios, e ia passar nos tobogãs da bolsa, tobogã onde lia ela leitora eletrônica. É interessante que a gente começa a falar aqui, vai muita história, gente. Vai muita história. E é interessante, quando a gente começa a falar de comprar, vender, o operador, quando ele ficava aqui, ele tinha que ter um raciocínio muito rápido. E a gente que estava na roda, naquela época, os números, o Banco Central vai soltar um número. Hoje é tudo eletrônico, mas o mercado praticamente ele dava uma parada. E daqui a pouco alguém entrava tomando, entrava comprando, tomando é comprando, tá, gente? Só para, desculpa, ainda é o jargão do pregão. Então saía tomando ou saía batendo, vendendo. O que acontecia? Do nada caía no vazio ou subia no vazio. Ou seja, o mercado deu uma calada, daqui a pouco o Banco Central soltou um número, o negócio saia rasgando para tudo quanto é lado. Então essa era a dinâmica do pregão. E o fiscal? E nós? Nós tínhamos que estar super atentos. Para quê? Para saber que não podia ter as interferências de lote. Se eu estou comprando 100 lotes, você não pode simplesmente querer enfiar ou querer vender um lote só em mim. Não tem. Tem regra, tem múltiplos. Então você tinha que ficar ligado em tudo isso. Essa era a função. E aí tinha um detalhe, tinha aqueles que brincavam. E aí na hora de brincar, você fala, quer brincar? Vai brincar no Hop Harry, tá suspenso. É isso que eu ia perguntar, quantas vezes precisava interferir o fiscal? Assim, como era essa interferência? O fiscal podia interferir em qualquer momento. O fiscal interferia a qualquer momento. É lógico, nós estamos falando ali de coisas sérias, era milhões. Mas tinha aqueles que... Olha, nós estamos falando de 1.200 homens dentro de uma sala. Eu costumava dizer, e costumo dizer, que a sala do pregão era uma torre de Babel. Né? Uns liam livros de terror, outros livros científicos, outros liam revista. Naquela época as revistas eram muitos... Já vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tinha muitas revistas nas bancas.
Outros liam notícias, se pegasse o jornal e torcesse era sangue puro, outros ficavam lendo a Bíblia. Então era uma torre de Babel, né? Então tinha de tudo dentro do pregão. Tinha as pessoas muito bem instruídas, professores de faculdade, tinha os famosos scalper. Quem são os scalper? Os scalper que tinham crachá azul. Para vocês saberem, os operadores tinham crachá amarelo. Os scalper têm crachá azul. O que era o crachá azul? Ele era dono como se fosse de um título, um dono de um título aqui dentro da bolsa que ele tinha condição de operar para ele mesmo. Porém, ele não usava telefone. E tinha os crachá verde. Quem eram os crachá verde? Os donos de corretora. Eles também podiam ficar, então, no meio do pregão? Podia. Mas aí eles não operavam? Operavam. E aí, né? Não sei se você vai me perguntar, mas tem os trejeitos do pregão. Isso, Tem os trejeitos do pregão. Então, o meu cliente, e eu estou aqui, vamos supor que eu estou operando. Fala, patrão! O patrão pergunta, como é que tá aí, Ceribelli? Eu falo, patrão, tá 20 vendedor, tem mais 30 ali, estão tudo vendendo a 20. Aí ele fala assim, se prepara que você vai raspar. Eu vou raspar? Aí vê quanto mais tem de lote. Mas não se identifica, ele falando para mim. E eu preciso saber se tem mais lote na roda. Olha só o gesto. Eu não posso falar. Então, eu simplesmente, para quem está assistindo, é como encher a boca com ar e ficar fazendo um gesto de tem mais lote? Tem mais lote? Quantos lotes tem aí? E aí, as pessoas não ficavam gritando, dava algum sinal para ele. E aí ele falava, patrão, tem lote na roda. E aí as pessoas falavam, toma! O cliente falava, toma, raspa. Raspa, o que é? Tudo que tiver na roda, raspa. Ele saía comprando ou saía vendendo conforme o cliente pedia. Outra coisa, falava assim, quantos lotes você tem aí? Aí o cara fazia assim para você, ó. Eu estou colocando a mão em cima da cabeça com os 4 dedos abertos. O que é isso? Eu tenho galo. Né? Então, ou senão ele apontava só com o dedo menor, mindinho, é isso? Se não falha a memória. Ele fazia assim, ó, tenho 10 lotes. Né? Eu tenho quina, tenho 500 lotes. E assim vai. Essa era a dinâmica do pregão. O pregão era dinâmico assim, dessa forma. E então você, como fiscal, tinha que estar atento a todos esses sinais. Assim, se surgiu um novo, como você descobriu o significado? Como que era? É interessante, porque o mercado ele era dinâmico, né? Então, quando... Eu costumo sempre dizer que quando a gente descia, por exemplo, numa roda de dólar, que você ficava como se fosse uma arena, era uma verdadeira arena, com 300 homens em volta de você. Ou você ia numa roda de índice ou numa de DI, que eram as maiores, né? Você tinha aproximadamente cada uma aí, uma de 300, uma de 250, uma de 150. Era uma pressão muito grande, muito grande. E quando você caía para dentro da roda, você automaticamente você ia entendendo os trejeitos. Então, alguns operadores, você já até sabia mais ou menos o trejeito. Tinha uns que gritavam mais, tinha uns que não gritavam, tinha uns que só ficavam em gesto, como se estivesse num leilão e não quisesse aparecer só dando gesto. Então, você tinha que, muitas vezes, ter essa noção. O fiscal do pregão, ele tinha que ter uma habilidade muito grande. Por quê? Tinha alguém fechando nas costas dele e ele tinha que saber que preço que estava sendo fechado atrás dele. Então, ele tinha essa visão, parece que ele tinha os olhos 360. Ele ficava e ela sabia o que estava acontecendo em sua volta. Essa era a função do fiscal. Ela ter essa noção, essa situação de estar junto mesmo e conduzindo. E conduzindo o mercado. Se sair o preço, se o comprador, vamos supor que o comprador é 20 e alguém fechou a 10, na hora tem que pedir para desfazer o negócio. E o lote era da pessoa que estava pagando melhor. E você ficava sempre na mesma roda ou não? Ficava variando? Tinha um fiscal por roda, sempre, só um. Dentro do prédio da BMF,
nós tínhamos, vamos lá, roda de dólar, primeiro vencimento, segundo vencimento. Depois nós tínhamos roda de DI. DI, para quem não sabe, é o mercado de taxa de juros. Tá? Então, lá tinha um vencimento maior e vários vencimentos menores. Depois nós tínhamos roda de café com 4, 5 vencimentos. Roda de boi, roda de soja, roda de milho e depois tinha o índice. Né? Numa semana você ia ficar só no mercado. E você ficava você e mais um revezando. Então, senão a gente estressava, né? 40 minutos, 1 hora lá embaixo, no meio da gritaria. Então tinha revezamento. No outro dia, na outra semana, você ia para um outro mercado. E assim, de maneira geral, quais são as suas memórias assim sobre o pregão Viva Voz? Que te chamou a atenção, assim? Mercado Viva Voz era um mercado... depois que a gente está aqui dentro, né? A gente começa a entender muita coisa na vida. Porque é interessante você lidar com 1.200 pessoas dentro de uma sala, com vários tipos de opiniões diferentes, vários tipos de cabeça, vários tipos de pessoas de graus de estudos diferentes. E mais uma coisa tinha. Quando saía daqui, que estava ali do outro lado da porta, para o lado de fora, tinha uma compreensão, uma parceria muito forte. Então era muito legal isso. Muito legal. Por mais que as pessoas falam assim, pô, vocês parecem uns loucos gritando aí dentro, muitos passavam na rua e falavam, o que é essa gritaria? Ou mesmo a mídia mostrava aquela gritaria na bolsa. No meio daquela gritaria existe ser humano. Pessoas com problemas, pessoas, mas acima de tudo, pessoas que querem ser felizes e que tinham tudo e têm tudo e que fizeram essa instituição crescer. É interessante quando nós falamos de bolsa, nós estamos falando de uma instituição de 150 anos aproximadamente. E a partir de 2007 que deixou de ter o pregão. Então, para trás, a bolsa, os pilares da bolsa foi em cima do pregão de Viva Voz. E como foi esse período aí de coexistência entre o pregão Viva Voz e o pregão eletrônico, assim, e as negociações eletrônicas? Porque primeiro acaba na Bovespa e depois aqui na BMF. Como é que foi esse período aqui? Muito bom. Essa é uma pergunta muito boa, muito interessante, porque eram duas casas diferentes, né? Bovespa e BMF. E tinha um detalhe aqui muito interessante, que o primeiro a terminar com o pregão de Viva Voz foi a Bovespa. Quem estava aqui no pregão BMF, todo mundo falava, isso aqui não vai acabar, isso aqui não vai acabar. Era uma gritaria, tal, um movimento muito grande. Até que as coisas foram se encaminhando, e tinha que se encaminhar dessa forma. Mas, a princípio, todo mundo ainda ficou meio reticente, né? Mas quando as coisas foram caminhando, foram indo, e houve a comunicação que o primeiro mercado que ia subir para o Viva Voz foi o mercado de taxa de juros, de DI, ainda o pessoal falou, vai subir para o eletrônico, mas vai dar para continuar no Viva Voz. Realmente, até tentaram. Não houve uma oferta no Viva Voz. E perceberam que no eletrônico era uma coisa muito assim, astronômica, né? Nós estamos falando anos-luz. Acabou o DI, logo em seguida foram os mercados agrícolas, depois foi o índice Bovespa e, por último, foi a roda de dólar, né? Que foi um espetáculo tudo isso. Foi preciso e é preciso evoluir. O mercado de Viva Voz,
ele foi e é essencial, foi essencial para a história. Marcou uma geração, marcou um tempo. Mas não poderíamos ficar parados no tempo com todo esse avanço tecnológico, gritando, eu compro a 10, eu vendo a 20, e hoje com operações que são fechadas em nanosegundos. Né? Então, tinha que ter essa evolução. Compartilha com a gente, assim, alguma história marcante, um momento que você lembra, assim, do pregão Viva Voz. Por favor. Bom, tem várias, né? Eu vou contar algumas. Vou contar algumas. Eu vou contar... Primeiro eu vou contar... Houve o lançamento de contrato de Bezerro Futuro. O que é Bezerro Futuro? Antes de ficar falando, quem está ouvindo, fala, o que é Bezerro Futuro? É eu, investidor, comprar um bezerro que nem nasceu ainda, nem está dentro da vaca, eu vou lá e compro. No futuro. Eu compro no futuro. E quem me vendeu tem a obrigação de me entregar no vencimento. Isso se eu exercer. E na época, no lançamento do contrato, descer o bezerro aqui embaixo no pregão. Então isso foi um marco. Trazer um bezerro dentro do pregão, descer pelos elevadores, um bezerro no pregão. Uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa que marcou. Uma outra coisa que marcou assim, bastante. A BMF fazia vários movimentos filantrópicos e num desses teve um leilão de joias aqui na Bolsa. Né? O leiloeiro foi até o Juca Kfouri, um grande jornalista, e quem desfilou com as joias aqui na BMF foi várias atrizes, né? Maria Fernanda Cândido, Letícia Spiller, Silvia Pfeiffer. Então, isso aí também foi uma coisa muito bacana ver as pessoas desfilando com as joias e vindo o leiloeiro, tudo por causas nobres, uma coisa bacana. Agora, coisas engraçadas, bem engraçada mesmo, né? Antigamente, antes do pregão ser lá no subsolo, ele era no hall de entrada da Bolsa. Aquele hall de entrada de frente com a praça, ele era ali. A gente tá falando mais ou menos de que época? 1990 para frente. Entrou? 98. Né? 98 para frente. Mas engraçado que eu sempre estava aqui. Né? Então, era o sonho de trabalhar aqui dentro. E é interessante que os operadores entravam, aquela porta que nós temos do bico ali da praça, bem no bico, ela era aquela que era aberta. E os operadores entravam, tinham 4 catracas, e onde tem os elevadores, ali, tinha uma escada que subia para o primeiro andar, onde ficava uma lanchonete. E o pessoal chegava cedo e ia para essa lanchonete. E o pregão foi enchendo, quase na hora de abrir o pregão, tinha gente ainda tomando café, comendo seu pãozinho ali, e de repente o chapeiro, o cara que fazia o pão lá, foi trocar a garrafa lá de Coca-Cola, aquelas garrafas de pressão, e deixou escapar a mangueira e começou a fazer aquele barulho que ia explodir, né, como se fosse uma bomba, e ele se apavorou, pulou o balcão, falando que ia explodir. Quem viu saiu correndo, desceram as escadas. Quando os operadores dentro do pregão olham aquela situação como se fosse um monte de gente correndo, vai explodir, todo mundo saiu correndo e arranca as catracas da bolsa da antiga BMF no peito e não explodiu coisa nenhuma, muita gente se machucou, tudo, mas foi isso uma coisa muito engraçada. Na época todo mundo deu risada, mas não explodiu coisa nenhuma. Uma das histórias muito marcantes também foi quando estouraram a porta e todo mundo caiu na praça. Então, no meio do dia, naquela época não existia internet, nada disso, e saiu um número. Quando a gente fala saiu um número, o Banco Central divulgou um número, eu não me lembro de que foi, se foi de emprego, se foi de inflação, e de repente uma instituição foi totalmente ao lado oposto daquilo que o Banco Central estava fazendo e o mercado agrediu. Então, quando eu falo agrediu, foi tomar
os lotes que a instituição estava oferecendo. E quando todo o mercado foi para cima, o operador se apoiou na porta e todo mundo foi empurrando, porque todo mundo queria os lotes. A porta estoura e todo mundo vai para a praça, vai para o chão. E nós, como fiscal da Bolsa, nada mais que levanta as pessoas, joga para dentro e o mercado segue. O mercado continua. Então o pregão era bem físico também, né? O mercado, quando era na praça, quando eu falo na praça, naquele hall, as rodas elas andavam. O que anda? Porque a gente começa aqui operando. Eu comprar 10, venda 20, comprar 10. Mas de repente alguém chega e quer tomar os meus 20, por exemplo. Ele vem para cima. E na hora que ele vem para cima, a roda começa a ir, vai indo embora. Então a roda do dólar, ela começava de um lado, daqui a pouco ia estar lá do outro lado, ela ia andando. Então ela era muito físico. Quando veio para o terceiro subsolo do prédio, as coisas melhoraram. Porque tinha como se fosse uma arena. Porém, nos vencimentos que a gente chama no primeiro e segundo vencimento, quando tinha sempre uma situação de final de mês que a gente chamava de rolagem. Quando tinha as rolagens, aí a roda ficava fora, aí batia de novo. Então, sim, tinha muito contato, e o Viva Voz, o fiscal do pregão, ele tinha que ficar no meio. Então, sofria. E aqui, cusparada, não que a pessoa que estava cuspindo por querer, né? Não, porque era natural, era grito. Então, naquela época não tinha coronavírus, então o negócio era pancado. Pisava no seu pé, unha encravada, então, nossa, terrível. Rasgava a roupa, às vezes rasgava, é verdade. Tinha uma época, até estava falando aqui fora do ar, tinha uma época que a Bolsa deu botina pra gente com bico de ferro, depois teve que tirar, porque era mais perigoso ainda. Ok, preservava o nosso pé, mas era perigoso, né? E vocês também tinham um tipo de lapiseira específica, justamente por causa disso também? Isso. A lapiseira era a lapiseira 09, né? Você tinha que usar só lapiseira 09 para evitar acidente. E até porque a ponta dela era difícil para quebrar. Né? E era difícil, mas a gente tinha que tomar cuidado também. Você imagina, o operador ele ficava aqui assim, com o telefone. Para quem está só ouvindo, eu estou colocando o telefone no ouvido. Ele colocava o telefone no ouvido, com a outra mão ele ficava segurando uma boleta e com a outra mão tentando escrever e apregoando. Agora você imagina, com todo esse monte de parafernália, a roda andando e ele tentando fechar nas pessoas. E eu estou tentando fechar em você e você não olha para mim. Eu estou tentando fechar em você. E às vezes, naquele movimento, segurando o microfone, segurando o telefone, segurando uma boleta com a outra mão, na mão esquerda eu estou segurando a boleta e na mão direita eu estou segurando a lapiseira, pode ser que eu estico o meu braço para fechar em você e acabo te acertando sem querer. Ou se não, para quem só está me ouvindo, o meu telefone sem fio, ele é como se fosse um walkie-talkie antigo e tem uma haste preta de aço, que é a antena, né? Então as pessoas às vezes para fechar faziam assim, tchado, e batia nas costas das pessoas, né? Para tentar fechar, ok? Isso aqui, tchado. É um pouquinho, não é fácil, né? Então acho que é legal também falar, o telefone, isso aqui é uma bateria, né? Isso aqui é uma bateria. E à noite a gente plugava isso aqui nos nossos armários. Dentro dos nossos armários, a gente plugava e ficava a noite inteira carregando. Aqui dentro na bolsa. Aqui dentro da bolsa. Ficava o dia inteiro. Isso aqui segurava 6, 8 horas. Aí carregava de novo. Ele dava um aviso quando estava acabando a bateria? Não, só parava de funcionar? Naquela época... Pronto. Era isso. E você, assim, enquanto fiscal, como que você se adequou a essas mudanças tecnológicas? Como você via o seu fazer dentro dessa situação? Poxa, aqui tem uma história bem bacana.
bem bacana mesmo. Quando eu comecei a trabalhar no pregão de Viva Voz, que eu desci pela primeira vez lá no pregão, e depois pegando o metrô para ir indo para casa, interessante, Polly, que parecia que todo mundo dentro do metrô estava gritando comigo. Né? Na primeira semana, assim, eu olhava no metrô, parecia que todo mundo estava gritando comigo. Quando eu chegava em casa, minha esposa estava lá assistindo alguma coisa, eu falava, abaixa a televisão. E ela falou, já está baixo. Eu falei, abaixa mais. Porque era tensão. Depois você vai se acostumando. É uma coisa gostosa, é empolgação. Você vê que o que você está narrando, o que você está vivendo, é o que está acontecendo no mercado. É o que uma decisão do governo, uma decisão de um outro lado do mundo, lá no Fed, nos Estados Unidos, na Europa, na China, e você está ali no bolo. Né? Causa disso, uma situação que aconteceu 11 de setembro. Um impacto violento aqui dentro para nós. A Bolsa ficou parada. Né? Lá fora ficou talvez quase um mês, aqui foi uns 3, 4 dias parado, mas impacto violento, tudo impacta. Por que teve a mudança do prédio, mudança de andar do pregão? Foi justamente por causa do 11 de setembro? Não, o 11 de setembro, quando aconteceu o 11 de setembro, nós já estávamos no terceiro subsolo. A condição foi a seguinte, a BMF comprou o prédio do Econômico, que era esse prédio. Para quem não sabe, o prédio da praça são 2 prédios. O prédio da frente, né? Que ali, aqui um pouco de história, acho que nós estamos falando aqui do museu, ele sabe melhor que eu. Ali era uma igreja antes, no passado. Foi uma igreja. Então ali tem um prédio, e depois tem um outro que é o Banco Econômico. A BMF compra e junta os dois. E depois foram fazer o pregão de Viva Voz lá embaixo, que era uma coisa muito mais confortável. A antiga casa de doces que tinha naquela esquina ali já foi da Bolsa. Ali já teve pregão ali dentro. Ali teve o pregão, inclusive, o pregão de índice, era lá dentro. E nós tínhamos uma parede que rompia ali e a gente ia lá dentro. Década de 90 também? Na década de 90, final de 90 para 2000. Né? Aí depois, no início de 2000, a gente vai para o pregão aqui embaixo, que foi onde a Bolsa inaugurou esse novo prédio, essa nova estrutura e construiu aquele pregão. Inclusive, um dos maiores problemas para construir aquele pregão lá embaixo foi romper o lençol freático. Nós tínhamos um problema muito sério de lençol freático. E uma das coisas até que falava que a Bolsa ia fazer uma passagem que ia ligar até a Estação São Bento. Era verdade. Isso aí foi um estudo, mas que depois não deu certo. A gente tem alguns registros, tem algumas fotos até no centro de referência de carnaval que acontecia aqui na praça. Como que era essa relação dos operadores com o carnaval aqui no centro de São Paulo? Por incrível que pareça, uma pergunta também muito interessante. Vocês não sabem, mas dentro do pregão, alguns sambas enredos que foram consagrados na avenida, ganhadores de títulos, saíram do pregão. Então, o que acontecia? Na semana do carnaval, a BMF promovia que as escolas de samba vinham aqui para o centro de São Paulo e na praça montava-se um palco e na hora do almoço, então, as escolas de samba se apresentavam. E depois, as mulatas, junto com as baterias, um número menor também descia no pregão, que era uma alegria. Como as pessoas assim reagiram a essas mudanças tecnológicas no geral, assim, no pregão? Toda mudança ela causa um pouco de reação. Eu sou da época da datilografia, máquina de datilografar, né? Depois veio o telex, a gente mandava mensagem via telex. Depois veio a questão
do telefone celular, que era um tijolo, era tão bonito, quem andava com o tijolão pendurado, né? Depois os celulares foram ficando pequenos, depois entrou a internet, e depois o negócio... É lógico que cada movimento de mudança, de evolução tecnológica, às vezes causa um pouco de estresse em quem está recebendo, em quem vai implantar. Mas, no fundo, depois todo mundo entende que é por bem da sociedade e de todos. E quando acabou o Pregão Viva Voz aqui na BMF, você continuou na Bolsa ou saiu? Quando aconteceu esse movimento de mudança, eu estava dentro da Bolsa ainda, eu fui alocado numa área, né, chamado risco de crédito, na qual eu fiquei lá por quase 15, 16 anos. O risco de crédito ele dá limite para as instituições operarem dentro da Bolsa, né, para afiançar suas operações aqui dentro da Bolsa. Então, trabalhei muito tempo nessa área e hoje eu sou responsável pela área de controles de garantias da B3. E agora eu queria que você contasse pra gente uma parte diferente da sua atuação aqui na Bolsa, que você fazia parte do clube de atletismo. É isso? Como é que foi essa história? Como era esse programa aqui na BMF? Ah, legal. Poxa, uma pergunta importantíssima. A BMF tinha o clube de atletismo, na qual, durante um bom tempo, os nossos maiores atletas de pista foram consagrados, inclusive, em Olimpíadas. E Troféu Brasil, durante 10 anos, a BMF dominou esse clube, onde ela patrocinava os atletas aqui na Bolsa. E o centro de treinamento era lá no Ibirapuera, no Conjunto Vaz Guimarães. E ali foi um momento bom, porque a Bolsa também expandiu isso para os funcionários e aqueles que queriam se dedicar. Era árduo treinar com eles, porque tinham que estar lá às 6 horas da manhã, né? Só que eu vinha trabalhar depois. O atleta profissional ia descansar, ia fazer a massagem, ia fazer fisioterapia e outras coisas. Mas foi um momento de excelência. Aprendi a correr, corri 14 São Silvestre, larguei alguns anos na elite, corri maratonas pelo mundo, corri várias provas de 10, várias provas de 5 e me realizei. Então você treinava de manhã e depois vinha pro Trabalhar. pregão naquela... Todos os dias? Todos os dias. Durante quanto tempo? Durante um bom tempo. Durante aí um bom tempo da minha vida. Mas era assim, vamos lá. Tem uma história por trás disso, tá? Quando criança, meus irmãos jogavam bem futebol, muito bem. E eu jogava muito ruim. Então, quando eles iam jogar bola, eles falavam assim, vai pro gol. Ou se não, falavam assim, fica pro próximo. E quando eles falavam fica pro próximo, aí quando chegava mais alguns garotos, aí eles já falavam, já formamos o meu aqui. Mas eu falei, mas eu sou o próximo. Não, fica pro próximo. E eu ficava pro próximo, eu falei, quer saber do negócio? Então eu vou fazer alguma coisa que eu não vou encher o saco de ninguém também vai me encher as minhas paciências. Foi então que eu comecei a correr. Na época, a corrida de rua ainda era pouco difundido. E eu comecei a correr pela rua sem saber de nada, sem instrução, sem nada. Corria de bamba, cabeção. Né? Quem é um pouco mais antigo sabe o que é isso. De conga, correr de conga, né? E bamba. E aí eu comecei a correr. E fui correndo. Aí corri a minha primeira São Silvestre. Tem uma história bacana sobre a primeira São Silvestre, que eu e meu amigo treinava. Eu tinha um amigo que era maluco como eu comecei a treinar e esse amigo falou assim, olha, Fabião, ele me chamava de Fabião, nós vamos chegar lá na São Silvestre, nós vamos ganhar, cara, você vai ver. Mano, a gente nem treinava, a gente não sabia nem que era treino. E é interessante que naquela época eu já namorava
E eu falava para minha namorada, que hoje é minha esposa, eu falava assim, ó, se eu ganhar São Silvestre, nós vamos casar. E eu falava para ela desse jeito, né? E eu já estava aqui na bolsa e treinar. Nessa época eu não estava treinando, mas eu já estava aqui na bolsa. E aí eu comecei a treinar e minha esposa falava assim, você vai treinar hoje? Eu falei, vou. Daqui a pouco eu saía para a rua, passava uns 20 minutos, eu chegava, ela falava, já treinou? Eu falei, já treinei. E aí eu fui para minha primeira São Silvestre, foi muito engraçado, que quando eu fui chegando próximo da Paulista, lá, né, a pé, meu amigo falava assim, Fabião, ó, do jeito que tá, acho que ganhar a gente não ganha não, mas entre os 100 a gente chega. E a gente foi chegando mais próximo, quando a gente chegou bem próximo da largada mesmo, meu amigo olhou para mim e falou, Fabião, ó, entre os 500 a gente chega. E ele foi aumentando os números, né? Quando deu a largada, que a gente descia a Consolação, quando nós estávamos chegando no segundo quilômetro, ele falou assim, Fabião, vai que para mim já deu. E um sol, que naquela época largava às 5 da tarde, um sol lascado. Quando chegou lá na São João, aqui na São João Caipiranga ali, tinha um posto de água que eles davam água, e a mulher, naquela época, elas ficavam com as caixinhas segurando, assim, dando uns copinhos. Eu peguei a caixinha dela, assim, tomei a caixinha e saí correndo de tanto calor. Quando eu estava no 5º quilômetro, todo mundo gritando, fulano ganhou, e eu mal preocupado. E eu só via gente passando por mim. E eu comecei a correr olhando para trás, porque eu estava mal preocupado de não ser o último. Mesmo assim, terminei a minha primeira São Silvestre, quase 2 horas, e minha maior preocupação era, será que quando eu chegar lá na Paulista vai ter alguém? Mas eu ia olhando para trás, e quando eu cheguei lá no final da Brigadeiro, eu ainda olhei para trás, tinha um monte de gente, eu me senti super feliz. Mas foi assim, onde despertou. Aí a Bolsa lançou esse programa, eu abracei, e o meu maior desejo era fazer provas importantes, ter meu nome cravado na história, e isso eu consegui. Você corre ainda hoje? Um pouquinho fora de forma. Vamos lá. Corro, sim. Corro. Eu já falei, inclusive, numa outra entrevista, daqui 1 ano e pouco eu completo 55 anos. Eu queria fazer a Maratona de Israel, não vai dar, devido às guerras, mas nós vamos mudar o foco, mas vamos fazer uma maratona fora, quando eu completo 55 anos de idade e 25 de casado. Mas estou correndo, mas não mais como foco de ganhar, nada disso. O meu maior prazer é terminar bem, e fazer uma prova dessa, legal, sua mente vai junto, tá? Muito bom. Agora, voltando um pouco pro pregão, como era a participação feminina? Tinha mulheres operando aqui na BMF? Quais cargos elas ocupavam aqui? Você lembra? Na Bolsa, na BMF, só teve uma mulher que operou. Pela corretora Suplicy, eu não sei o nome dela. Corretora Suplicy. Ela ficou, se eu não me engano, uns 2 dias só aqui no pregão. E não deu certo. Gente, a gente tem que entender um contexto aqui. Era uma outro pensamento, a sociedade era uma outra, a evolução era uma outra, a situação totalmente oposta. Talvez hoje, se tivesse um pregão de viva voz, talvez hoje as mulheres dominariam o pregão de viva voz. Ia ser interessante, né? Ouvir as mulheres gritando. Se os homens já gritavam, imagine vocês gritando, ia ser show, né? Ia ser muito bem, mas era um ambiente que naquele momento não comportava a mulher. Essa era a verdade. As mulheres, naquele momento, elas tomavam muito lugar na mesa. Na mesa, e também, mesmo assim, poucos. Ficava mais na parte de back-office, mais no back. Para explicar para quem não conhece, a mesa era quem... Mesa de operações. A mesa de operação ficava dentro de um banco, dentro de uma corretora, onde o cliente ligava na mesa e a mesa passava a ordem aqui para o operador aqui embaixo. E o funcionário da mesa, então, ele era da corretora. Da corretora. Né? E em cargos da Bolsa, da BMF, tinham mulheres ou não? Tinha.
As mulheres sempre... No administrativo aqui, as mulheres, né, tomavam conta, assim, bastante. Eu queria que você contasse pra gente agora um pouco qual é a sua relação com o café. Eu sei que você tem uma relação aí. Vocês já tomaram café Ceribelli? Nunca tomaram café Ceribelli? Você já tomou café Ceribelli? Gosta de café? Na 1 ou na 2? Você já tomou café Ceribelli? Café Ceribelli. Olha, é verdade. Vamos lá. Aqui tem uma história muito interessante. E tem a ver com a bolsa. Às vezes as pessoas vê só falando do café Ceribelli, mas não sabe o que tem de história por trás e como começou. E muito obrigado por dar essa oportunidade de falar sobre isso. A minha família chegou da Itália, desembarcou no Porto de Vitória, vindo da Itália, em 1895. Desembarcaram no Porto de Vitória e foram trabalhar nas fazendas de café em Muriaé. Ok? De lá, em 1950, 51, 52, a minha família migra para São Paulo para tentar a vida. Okay? Foram morar no extremo da Zona Leste, praticamente, acho que é o último bairro, Cidade Kemmel. O último bairro antes de Poá. Depois, eu vou dar um pulo na história. Para vencer uma depressão, uma crise de pânico que eu passei, eu comprei uma propriedade. E lá eu comecei a plantar meu café, de tanto meu pai e meus avós falarem do café. Eu contei isso, meu primeiro pé de café eu matei de tanto adubá-lo. Depois eu coube a Deus essa sorte, eu passei a cuidar dos armazéns de café aqui da Bolsa, na parte de habilitação, habilitar eles para estarem aqui dentro. Eu fui me envolvendo mais com café, fui me envolvendo, e eu fui plantando meu café até que alguém falou: você tem café lá, então manda café para nós. Eu comecei a torrar, comecei a desenvolver, e aí o pessoal foi pedindo. Tem alguns diretores aqui dentro que foram os meus grandes incentivadores, né? E o café, então, começou a crescer e está aí como está hoje. Então, hoje eu sou produtor do café Ceribelli, um café de excelência, um café suave, encorpado, café de baixa acidez, é o café Ceribelli. E tem uma coisa, é um café feito em família, totalmente familiar, é um café acolhedor, como a B3 é, acolhedora. E como é que foi o período da pandemia, assim? Como foi essa adaptação para o trabalho remoto? Você já trabalhava remoto? Nesse período você ficou mais na fazenda? Como é que foi? É uma pergunta interessante. Eu sempre gosto de estar aqui presencialmente. Para se adaptar a ficar em casa foi difícil, mesmo estando na fazenda. Depois também que estive lá na fazenda por quase 2 anos, também não queria voltar, né? Que foi muito bom. Hoje, eu prefiro estar muito mais aqui presencial. Eu gosto daqui. Eu vivo Bolsa. Eu tenho prazer de dizer, eu sou B3. Eu tenho prazer. É uma coisa interessante. Cada um. Eu tenho prazer. Eu vim de lá de baixo, eu sei. A gente costuma dizer assim, eu vim do chão de fábrica. Então eu sei os meandros do chão da fábrica. Então, eu gosto de estar aqui presencial, mas se tiver que também trabalhar na fazenda, trabalho tranquilamente. Mas em termos de trabalho, assim, foi tranquila a adaptação? Tranquilo. Eu gosto de ver pessoas, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de interagir. As pessoas entram no elevador, eu falo assim, essa viagem até o seu andar tem o patrocínio do Café Ceribelli. Então é legal, eu gosto de fazer as pessoas rirem de manhã. Uma simples palavra, um sorriso muda tudo. Resolver problemas também é muito mais fácil, você já ir na mesa, falar tal, do que... Vou ligar no Teams, será que ele vai poder me atender agora? Será? Eu não estou olhando, não estou vendo a sua reação, não estou vendo se você está gostando do que eu estou falando. Né? Pode ser que também no presencial você não esteja gostando, mas pelo menos eu estou vendo. Eu gosto disso, quebra barreiras. Estar aqui presencial, para mim, quebra barreira. Esse é o meu ponto de vista, tá bom? Você tem alguma outra história marcante, um momento que você teve impacto aqui na sua vida
durante esse trabalho na Bolsa queira compartilhar com a gente? Pô, legal. Essa aqui é outra pergunta bacana, né? A Bolsa já teve um coral. Já teve um coral. E eu já fiz canto lírico. Já fiz canto lírico, já cantei na noite, cantei no meu casamento, né? Cantei uma música, inclusive no altar, eu cantei uma música de Flávio Venturini. Uma música do Flávio Venturini, minha esposa tem os olhos azuis, eu cantei. Foi assim como ver o mar, a primeira vez que meus olhos se viram no teu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar, mera distração e já era momento de se gostar. Quando eu dei por mim, nem tentei fugir desse visgo que me prendeu nesse teu olhar. Coisas interessantes dentro da B3. Já realizei 2 casamentos aqui dentro. Como mestre de cerimônia. Fui lá e fiz o casamento. Ué? Com mais detalhes, precisa. Sim, às vezes as pessoas querem se casar. Inclusive, se você quiser casar, eu não cobro nada. Eu faço de livre e espontânea vontade. Né? Existe uma coisa que minha avó, meus pais me ensinaram. Fazer o bem sem olhar a quem. Então, eu posso falar até o nome dela. Ainda ela está aqui na bolsa. Chama Priscila Baba. E ela fez o casamento dela lá na Serra da Cantareira, um lugar maravilhoso. E ela falou, você não quer ministrar no meu casamento? Eu falei, eu? Ela falou, você. Eu falei, tá bom, vou. E teve mais uma moça também. E eu fui lá e fiz, dei a benção, né? Sobre as alianças pela família. Maravilhoso. Foi muito bom. Interessante que a Priscila Baba falou assim, na hora, não me chama de Baba, tá? Só de Priscila. E eu, então, Baba! Ô, Baba! Ô, Pri, um beijo. Agora a gente está encaminhando para o final, assim. E eu queria saber, assim, para você, qual a importância desse trabalho que a gente está fazendo de preservação e divulgação da memória do mercado de capitais? Antes de responder a tua pergunta, quando a gente tem um sonho, um objetivo e um desejo, não importa as circunstâncias, esteja sempre focado. Esse trabalho que está sendo feito, eu costumo dizer que dessa vida a gente nunca vai deixar nada, a não ser memórias. E é interessante, uma reflexão. Eu vou responder a pergunta que foi me feita, mas o que você está deixando de memórias na tua vida? É interessante que meu pai, em 1988, foi contratado para fazer a obra do prédio da Bovespa. Ali era o prédio do antigo Banco Comindi. Em 1988, por muitas madrugadas, eu vim trazer meu pai aí, porque os caminhões de concreto só podiam entrar aqui de madrugada. E eu falava, um dia eu vou estar aqui dentro. Eu não sei como, mas um dia eu ia estar aqui dentro. Meu pai se foi. Tenho muitas memórias boas, memórias físicas, memórias de tudo quanto é tipo. E o que essa companhia está fazendo, o que vocês estão fazendo, é algo que é um divisor de águas para gerações vindouras. Porque é muito fácil entender hoje que as operações são em nanosegundos. Só que para ela chegar em nanosegundos, teve pessoas que ficavam numa lousa anotando, depois teve os que ficavam gritando, teve aqueles que tiveram a roupa rasgada, tomava lapiseirada, cusparada. Teve todo esse momento para a gente chegar nessa evolução toda. E memórias a gente tem que deixar guardado. As boas, as ruins a gente deixa de lado. E as boas que marcaram a nossa vida, a gente deixa no coração. Que a gente possa ter boas memórias e deixar boas memórias nessa vida. Poxa, então, obrigada. Em nome do Centro de Referência, agradeço a sua participação e suas contribuições para o nosso programa de História Oral.
Eu que agradeço vocês. Vocês são demais.